Shalom, meus amados, eu sou o pastor Maurício Bucão Souza e estou aqui dessa vez com um grupo de pessoas, de mentores. Temos aqui o pastor Tiago, que é meu líder, esse homem de Deus aí. Depois ele vai se apresentar melhor, e é mentor também no Encontro com a Palavra. Temos a Fabiana, temos também aqui a Virgínia, e para quem não me conhece ainda, vai conhecer hoje também um pouco. E para quem me conhece já, vai ter mais um programa, mais um estudo, mais uma meditação. Dessa vez num clima harmonioso, num clima tranquilo aqui, falando numa linguagem que todos possam entender e participar. Mas a gente quer agradecer antes ao pessoal da HCJB, que além de ser parceiro, nos ofereceu esse espaço aqui para a gente poder transmitir. O pessoal do Desfrute Deus, Jesus para Crianças, Praticantes, e a igreja no qual eu sou pastor, que é a Igreja Cristo em Nós, que fica lá na Bahia. Tá bom? A gente está aqui em Curitiba. E vamos lá. Eu falei, você sofre? Por quê? Porque o tema de hoje é justamente sobre sofrimento. Jesus, ele veio numa hora dizendo que o ladrão vem senão para matar, roubar e destruir. Mas eu vim para que tenham vida, e vida em qualidade, e vida em abundância. Mas no mundo tereis aflições, tereis perseguições, terei todos esses sofrimentos, mas tem de bom ânimo. Eu venci o mundo. Jesus veio para trazer uma vida em abundância. Mas se tem uma promessa que vai se cumprir, é o sofrimento. Não tem um que passe por essa vida que não passe por momentos de sofrimento, por momentos de tribulações. Então, não adianta orar dizendo para não vir sofrimento, porque ele vem. E nem precisa cobrar essa promessa aí, porque ela vem sem você orar. Mas o tema de hoje vai ser como... Deixa eu olhar aqui. Diga aí, Tiagão, qual é o tema de hoje? Razões, né? Umas 30 razões que acontecem que o povo sofre, né? As 30 razões por que o povo de Deus sofre. Gente, a gente não vai abordar as 30 aqui, obviamente. Mas a gente vai abordar algumas que a gente sentiu no coração, movido pelo Espírito Santo, que possa tocar a sua vida. Talvez você esteja vivendo isso, vivendo um sofrimento, e vai te motivar a ver que isso faz parte do processo. E é isso, e eu vou começar aqui com a primeira razão que a gente colocou aqui, que foi: às vezes Deus quer que seu povo aprenda que Ele é a fonte de um tipo especial de sabedoria para os momentos de crise e sofrimento e para viver neste mundo. Às vezes Deus quer que a gente olhe para Ele como fonte de sabedoria, para a gente poder viver nesse mundo aqui. E para isso, inclusive, gente, se vocês quiserem as 30 razões completas, está no nosso ECAP, o Encontro com a Palavra. E vocês podem ver também todas as redes sociais, se você buscar Encontro com a Palavra, seja YouTube, seja Instagram, seja Facebook, a nossa plataforma de ensino, que é o encontrocomapalavra.net. Ali tem, inclusive, esse estudo completo lá. Vocês podem procurar 30 razões por que o povo de Deus sofre. E essa razão aqui, ele embasa no livro de Tiago 1, 2 a 8, que vai dizer assim: meus irmãos, considerem motivo de grande alegria o fato de passarem por diversas provações, por diversos sofrimentos, pois vocês sabem que a prova da sua fé produz perseverança, e a perseverança deve ter ação completa, a fim de que vocês sejam maduros e íntegros, sem lhe faltar alguma coisa. Já eu continuo do versículo 5, porque vocês percebam que quando ele começa, tenham por motivo de grande alegria o fato de passarem por provações, sabendo que a provação da fé que vocês têm produz perseverança. Ou seja, a provação é da fé. Isso está claro, que vai produzir uma insistência, uma perseverança na vida da gente. Vocês lembram de uma viúva com um juiz iníquo? A palavra vai dizer que Jesus elogiou porque ela ficou insistindo e o juiz era iníquo. A gente tem um juiz santo, santo, santo. E ali ela insistia sobre a causa dela, insistiu tanto, perseverou tanto na fé, que ela conseguiu a causa. E é isso que ele vai continuar o versículo. No versículo 5 aqui vai dizer: se algum de vocês tem falta de sabedoria, a gente pensa que uma coisa não tem nada a ver com a outra, mas a gente tem que ter sabedoria para entender isso. Peça a Deus, que a todos dá livremente de boa vontade, e lhes será concedida. É
Eu vou ler o versículo 6, que não está incluso também. Peça com fé, sem duvidar, pois aquele que duvida é semelhante à onda do mar, levada e agitada pelo vento. Amados, a sabedoria, ela é essencial. Porque a aprovação dessa fé, a provação da sua fé diariamente. Ou seja, você vai passar por aquelas tribulações para provar a sua fé. Sua fé vai ficar mais madura e vai deixar a perseverança, porque existe uma coisa diferente entre perseverança e teimosia. Teimosia é quando a gente insiste em algo que não é de Deus. Uma frase muito falada é: que seus sonhos se realizem. Olha, feliz aniversário, que todos os seus sonhos sejam realizados. Não. Sonhos realizados que a gente insiste. Não desistam dos seus sonhos. Se não fizer propósito de Deus, se não fizer parte do propósito de Deus, é teimosia. Agora, quando faz parte do propósito de Deus, é perseverança. E eu quero abrir aqui um espaço para meus colegas também comentarem sobre esse versículo, sobre esse sofrimento, para a gente aprender por ele a buscar a sabedoria de Deus, a fonte de toda a sabedoria. Tiago, você tem alguma coisa para dizer, meu querido? Eu acho muito interessante, e estávamos até conversando antes de começar a gravação, né? Que há essa perspectiva de se aprender na caminhada e uma perspectiva de sabermos que a nossa vida é como uma escola. E a cada passo que nós damos, e por certo, a cada prova e luta que nós passamos, nós vamos aprendendo, né? Nós temos um professor maravilhoso chamado Espírito Santo de Deus. E ele vai gerando em nós ações e reações. E essas provas e essas lutas que muitas vezes passamos nos gera maturidade. E essa maturidade vai nos dando mais fé, mais perseverança e uma crença de que vai passar. Vai passar, né? Porque em Cristo somos mais que vencedores. Então é por aí, pastor. Essa é uma das muitas outras que nós vamos falar, né? Então, esse é o meu primeiro comentário muito importante sobre essas de muitas outras que eu quero que todo mundo fique à vontade aí também para comentar. Alguém mais tem algum comentário que queira dizer? Virgínia, Fabi? Então, complementando, né, essa escola, a escola do Espírito Santo nos ensinando, né, nos encorajando, nos aconselhando no processo da vida, a gente aprende que durante essa caminhada Deus quer nos santificar, Deus quer nos tornar puros, né? E a palavra de Deus fala que Ele é fogo consumidor, então Ele vem consumir essa nossa carnalidade. Então muitas vezes nesse processo de sofrimento nós estamos sendo purificados pelo processo do Senhor nas nossas vidas, nos purificando mesmo. Lá em Hebreus está escrito, Ele é fogo consumidor. E para caminharmos com Ele, é importante que nós busquemos essa santificação. É verdade. Então, o sofrimento, né, através do sofrimento, nós vamos abrindo mão dessa nossa natureza pecaminosa, nós vamos abrindo mão daqueles pecadinhos de estimação, e isso agrada o coração de Deus. Então, como o nosso processo nessa escola da vida é nos parecer cada vez mais com Jesus Cristo, esse processo faz parte. É verdade. A santificação. Interessante esse fogo, né? Fogo que queima é o que purifica. Isso aí, vai O povo é o fogo purificador e o fogo consumidor. Deus que é fogo que consome, mas também purifica. Amém. É verdade. Por exemplo, Virgínia, creio, mas já vou perguntando assim, você já passou por algum momento de tribulação, de sofrimento, que depois você viu e disse assim, puxa, isso, que bom que eu passei por aquilo. Ganhei mais sabedoria sobre tal assunto, agora eu estou mais perseverante e sei até ajudar alguma outra pessoa no assunto. Né? Com certeza, não só eu, como todo mundo passa, né? E assim, não desistir é um sinal de sabedoria, né? A gente tem que estar persistindo, se mantendo firme, né? É verdade. É verdade, a sabedoria tem que estar até nisso, né? Porque muitas vezes a gente usa sabedoria, mas a gente não tem o temperamento certo para usar ela. A gente tem a sabedoria, mas a gente não tem o equilíbrio. E aí, no momento de fé, a gente fala, Senhor, estou sem sabedoria para passar por esse deserto. Estou sem sabedoria para passar por esse sofrimento. Mas minha fé precisa melhorar porque a tua palavra está dizendo que essa tribulação vai aumentar a minha fé. Então, como eu faço? Aí ele diz, peça sabedoria que eu dou livremente. Amém.
Então a gente só precisa pedir a Deus. A gente estuda nesse mundo e pede a Deus. Que coisa maravilhosa, gente. Que coisa maravilhosa. E eu vou passar aqui para outra pessoa aqui. Eu vou passar para a Fabi, para ela ler o próximo tópico aí para a gente e a gente meditar de por que o povo de Deus, sofre tanto. Então, para experimentarmos milagres, durante o processo de sofrimento, né, Deus nos permite experimentar de milagres. Como o pastor Maurício falou, né, nós, nesse processo de sofrimento, a nossa fé vai sendo aperfeiçoada. E eu creio muito nisso, assim, que quando nós vivenciamos milagres, né, que são coisas que ninguém pode fazer, é só verdade, Deus. Gente. E quando Deus faz, eu entendo assim que a gente sobe um pouquinho mais, a gente amadurece, a gente cresce em Deus, não em nós, né? Em Deus. A gente percebe assim, sem Ele eu não posso fazer nada, eu preciso de Deus. Eu sou dependente dele, eu sou carente dele. Então, quando a gente experimenta de um milagre que Deus, pela graça, pela misericórdia, nos concede, essa nossa fé é acrescentada. E é a fé que nos faz perseverar, né? Termos a esperança nesse Cristo ressurreto que mora em nós, como diz na palavra, Ele é a esperança da glória, né? Cristo em nós é a esperança da glória. Então, se nós vivenciamos desses milagres, experimentamos desse sobrenatural, né? Isso faz a nossa fé ser acrescentada. E eu creio assim que para vivermos nesse mundo, como diz a palavra também, corrompido, perverso, nós precisamos de porções novas de fé para todos os dias. E aí quando a gente consegue tocar, né, palpar nos milagres que só Deus faz, isso nos aproxima mais dele, assim, nos torna mais aconchegados. Aí o texto, né, que nos remete a isso é o Salmo 23, que ele é o nosso bom pastor e de nada nós teremos falta. Perfeito. Mesmo que passemos pelo vale da sombra da morte, nós não vamos temer mal algum, porque Ele está conosco, Ele está do nosso lado. Nós não nos sentimos abandonados, carentes, esquecidos. Por mais que, como Jesus ali no Getsemane orou, Pai, se possível, afasta de mim esse cálice, mas que seja feita a sua vontade. Então, por muitas vezes, quando nós passamos pelo vale da sombra da morte, quando nós estamos vivenciando experiências de sofrimento, de dor, de lamento, nós sabemos em quem podemos crer. Nós temos um refúgio, né? O nosso Deus, o nosso bom pastor. E na verdade a perseverança é tão importante que se você entrar no deserto e não perseverar, você morre ali. Porque assim, quando você está na palavra de Deus, obviamente, o Espírito te leva ao deserto, não é? Só que o Espírito não te tira do deserto, não. Você sai do deserto quando você aprendeu a lição, quando você passou pelo processo, senão você vai ficar ali o tempo inteiro. Como esse texto é importante, como a gente precisa de sabedoria para poder... Como está tudo engajado, né? Porque aqui eu vejo que é fé, sabedoria e perseverança. São as três palavras desse primeiro tópico aí que eu espero que tenha falado no coração de vocês. Eu vou passar para o segundo tópico aqui agora de fato com a Fabi. Se apresente antes também como mentora, com o curso que você está mentorando nesse momento. Eu sou a Fabiana, mentora do Encontro com a Palavra. O curso, né, é o Atos e Romanos e Gálatas a 2 Timóteo. Então ali a gente tem amadurecido, né, quando a gente tem esse encontro real com a palavra. E importante que isso seja frequente, diário, né, como nós conversamos ontem, que não seja algo mecânico, que seja realmente derramados aos pés de Jesus, né, tentando compreender o que Ele quer me ensinar hoje, o que Ele quer me orientar, como eu preciso entender desse verso, o que o Senhor quer me falar hoje. Então, assim, é muito lindo esses processos de Deus. E muitas vezes, quando nós estamos nas nossas dores, a gente busca um amigo, a gente busca um conselho, a gente busca o marido, o pai, né, um psicólogo. Não que isso não seja importante, mas eu tenho certeza que na cruz, em Jesus, na sua palavra, nós vamos encontrar resposta para todas as nossas dúvidas, para todas as nossas dores. Ele é o Consolador, realmente, é verdadeira essa palavra. Então, assim, Ele tem o poder de nos consolar e de nos tirar desse lugar de aflição,
né? Mesmo que eu ande pelo vale da sombra e da morte, eu não vou temer, porque Ele está comigo. Essa convicção de que Jesus, o Espírito Santo de Deus e o nosso Pai se fazem presente diariamente nas nossas circunstâncias, isso nos sustenta, né? Essa fé que nos sustenta, nos leva a perseverar até o fim, até que Ele venha nos buscar. Eita, nós aguardamos, né? Ansiosamente. E que a gente possa preparar esse caminho, que possamos fazer retos os caminhos do Senhor, assim como João Batista esteve ali anunciando, né, a vinda de Jesus, pregando o arrependimento. Creio que nossa missão hoje é atrair pessoas para Jesus, é levar essa verdade. Nós somos pecadores e nós precisamos nos arrepender, né? E não é o sofrimento. Nós não estamos sofrendo porque Deus esqueceu de nós não estamos sofrendo porque estamos em pecado, mas todo esse processo nos leva mesmo à morte da nossa natureza, e através desse processo nós vamos levando essa mensagem para aqueles que estão perdidos, Amém. né? Estão nesse barco aí. Muito bom, glória a Deus. Amém. Passa para o Tiagão. Tiago é meu líder direto lá, intercessor, pastor, grande pastor, e ele agora vai dar uma palavra aqui para a gente também sobre o sofrimento. Por que você sofre tanto? Por que eu sofro tanto? É melhor a gente mudar e dizer assim, para quê? Para onde é que você quer me levar, Jesus? Vamos lá, Tiagão. Primeiro, destacar que o que nós estamos falando tem bem detalhado em um dos cursos que é Jó Cântico. Né? Nossa, a lição 49, ela fala muito bem sobre isso. E a lição 50 também ainda faz os comentários. Então é muito importante todos que estão ouvindo aí a gente, assistindo, né? Que um dos nossos cursos da plataforma, que foi dito aqui, Jó Cântico, na lição 49 a gente pode ter, eles podem ouvir a lição, estudar, né? E ter por completo tudo que a gente está comentando aqui e tal. E nessa lição, uma das coisas muito interessantes também que eu vi é um Deus que quer ensinar o seu povo. A gente percebe que sempre Deus está gerando ensinos. E um desses ensinos é saber muito bem discernir essas diferenças dos tesouros terrenos e tesouros que nós teremos no céu. Então uma perspectiva muito joia que a gente pode relatar é a gente começar aqui na Terra, ter essa vivência, esse entendimento, que a nossa base maior é saber que existe algo no céu para nós. E o que estamos aqui é uma fase. Infelizmente hoje na nossa sociedade muita gente mata e morre pelo dinheiro, pelos tesouros terrenos, né? E aí veio à minha mente um verso interessante, 2 versos, que é em Mateus 6, 33 e 40, que é razoavelmente conhecido entre os irmãos. Sim. Que diz assim: buscai, pois, primeiro primeiro lugar, o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas, demais coisas, serão acrescentadas a vocês. Portanto, não se preocupem com amanhã, pois o amanhã trará suas próprias preocupações. Basta a cada dia o seu próprio mal. Primeiro, é como se a palavra dissesse: olha, eu quero dizer uma coisa aqui em primeiro lugar. Por que primeiro lugar? Com certeza nós temos as nossas prioridades, né? Por certo, algumas pessoas têm em primeiro lugar pagar as contas. Alguém tem em primeiro lugar bater a meta do trabalho. É verdade. Né? Outros têm em primeiro lugar ter uma promoção. A visão daquilo mundo. Então, outros têm em primeiro lugar conquistar uma viagem desejada em si. Verdade. Mas o texto já começa, olha, você tem os seus primeiros lugares, seu primeiro lugar, porque vocês têm as suas prioridades. Mas eu quero destacar algo para vocês. Dentre tantas prioridades que você tem, e que é normal nós buscarmos essas prioridades das coisas, mas diante de todas elas, priorize algo principal: o reino de Deus. E aí a gente começa a perceber que a proposta de se buscar primeiro ter essa prioridade, eu tenho que entender que a minha prioridade, diante das prioridades que eu tenho, é que eu tenho que buscar a esse Deus e a esse reino. E aí eu tenho que buscar essa palavra, eu tenho que buscar ter uma vida de oração, eu tenho que buscar ter uma vida de santificação, eu tenho que buscar ter uma vida em ser justo, correto, íntegro. Mas o que me dá um destaque muito interessante é que ele não fica só no reino de Deus. E ele diz o reino de Deus e a sua justiça. E esse I é um conectivo muito forte na Bíblia. Muito forte o I, porque o I requer uma reflexão maravilhosa.
né? Se eu dissesse hoje assim, olha, eu ou o pastor Maurício, nós vamos para o estúdio. Se eu digo que eu ou o pastor Maurício vamos para o estúdio, eu estou fazendo aqui uma exclusão. Eu não posso ir com o pastor Maurício. Ou o Tiago vai, ou o pastor Maurício vai. Mas se eu disser eu e o pastor Maurício iremos, não há ruptura. Ambos estão certos que irão. Então quando a Bíblia diz e usa esse conectivo i, não dá para ter o reino de Deus sem a justiça. Porque ele diz buscar o reino de Deus e a sua justiça. Ou seja, o reino de Deus não pode ser desassociado do processo de ser justo. E de se buscar é interessante, que é como você encontrasse, mas não parasse. O buscar é uma continuidade do processo. Então a minha vida vai ser uma busca de duas grandes coisas, que tem que ser a minha prioridade, que é o reino de Deus e a justiça. E muitas pessoas estão buscando o reino de Deus, mas não são justos nas suas contas a pagar, não são justos muitas vezes no que falam, no que dizem, não honram a sua palavra, e esse reino perde a sua força, porque não há um testemunho da vivência do reino. Então é muito jóia quando a gente pode testemunhar, porque não só ler e estudar, mas a minha praxis de vida, a minha prática de vida gera... É como se eu fosse um livro aberto. Né? É como se a minha vida fosse um livro aberto, a minha caminhada fosse um livro aberto. E aí ele não para por aí não. Ele diz, né, buscar, e repito, pois em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas as coisas serão acrescentadas a vocês. Aí a Bíblia fala algo para mim maravilhoso. A Bíblia chama do que a gente luta, do que a gente briga, do que tira o nosso sono, do que a gente passa a vida tentando conquistar, de uma palavra muito simples, mas poderosa. Coisa. É como se a Bíblia minimizasse. É lindo isso. É como se a Bíblia literalmente rebaixasse. Né? Brigamos às vezes por um título, a Bíblia chama de coisa. Brigamos por ter uma conta bancária vantajosa, a Bíblia chama de coisa. Lutamos por décadas por uma casa, a Bíblia chama de coisa. Lutamos para ter um carro, lutamos para ter uma projeção, a Bíblia chama de coisa. E aí a Bíblia para e diz, olha, o que você está lutando, como deveria para o reino, você está fazendo para as coisas. Inverte a ordem. Essa luta, essa busca, essa conquista vai para o reino, sabe por quê? Porque tudo isso que eu chamo de coisa, eu posso te dar. Mas eu posso te dar quando o teu coração, quando a tua mente, o teu corpo estiver no reino e na justiça. Amém. E aí Deus faz um pacote e diz todas as coisas. É lindo, né? Então, ou seja, existe uma perspectiva que eu sempre digo, não é que você não vai projetar, não é que você não vai estudar, olha, eu já estou orando para minha terceira faculdade, eu acho que não é isso. Não é que você viva uma vida abençoada, não é isso. É só saber, a tua prioridade diz aonde está o seu coração. É verdade. A sua prioridade diz onde está o seu anseio, o seu deleite, o seu prazer. Então parece que a perspectiva bíblica é essa, né? E não terminou não, porque a gente vai pegar ainda o 34. Manda ver. Então no verso 3:34 ele diz assim, portanto. Então quando a Bíblia para no portanto, é como se dissesse assim, ó, dá uma respirada. Reflete. Quando você viver isso, quando você entender isso, quando isso for forte para você, quando isso for expressivo para você, quando isso você conseguir meditar, quando isso você conseguir entender e viver, vai acontecer algo sobrenatural. Você não se preocupem com o amanhã, pois o amanhã trará suas próprias preocupações. Basta a cada dia o seu mal. A gente percebe que o século que nós vivemos, existem 3 problemáticas muito grandes, né? Nós vivemos com pessoas que estão ansiosas, nós vivemos com pessoas que são depressivas, nós estamos vivendo pessoas que estão angustiadas com o processo. É o mal do século. E o mal do século. Então a gente percebe que as pessoas estão depressivas por uma vivência de um passado que não foi resolvido. As pessoas estão estressadas porque o seu presente está levando consequências muito fortes. Elas não estão sabendo lidar com o seu presente. E elas estão ansiosas, já imaginando o que pode haver no futuro. E a Bíblia diz que eu sou o Deus de ontem, de hoje e de eternamente, do amanhã. Ou seja, não se preocupe com o seu passado, o seu presente, o seu futuro. Mas tenha uma maravilhosa perspectiva. Se você estiver vivendo o reino, e se você estiver vivendo a justiça, existe um Deus da graça. Existe um Deus do amor.
Existe um Deus da provisão, existe um Deus do cuidado, existe um Deus do carinho, existe até um Deus da justiça, e essa justiça faz com que venha sobre nós a honra. E tudo isso vai ser feito. Então amanhã pode haver os seus problemas, mas não se preocupe não, porque no próprio amanhã vai ser resolvido. É verdade. Porque existe um Deus que honra quem coloca em primeiro lugar o reino. E existe um Deus que honra quem vive o reino com a sua justiça. Então eu percebo aqui que a gente começa a perceber que essa busca de tesouros terrenos não fica sendo simplesmente uma preocupação minha. A minha maior preocupação é como eu vou acrescentar no céu. É como eu vou gerar pessoas para o céu, a minha casa, a minha família, a minha vida. E esse céu, vendo essa honra para ele, simplesmente é como se descesse os tesouros aqui na terra. E a gente vai viver uma vida de graça, de prosperidade. E algo muito interessante, pastor. Eu acho que já estou começando a tomar o tempo demais. Não, vamos lá. Algo muito interessante, concluindo, interessante. é que eu estava na igreja e o pastor falou sobre dupla honra. E eu fiquei imaginando, cara, dupla honra é eu ter e dobrado. E ele disse, dupla honra não é você ter dobrado. Dupla honra é você ter a honra de ter e compartilhar o que você tem. Ou seja, você recebe uma honra de Deus e você compartilha com essa pessoa essa honra e você está vivendo dupla honra. A honra de receber e a honra de dar, porque é melhor dar do que receber. Que coisa. E quando a gente recebe os tesouros, a gente gera tesouros no céu, a gente recebe tesouros aqui na terra e tem a dupla honra, que é a honra de receber e a honra de dar. Então eu acho que é uma das coisas interessantes essa diferença de tesouros terrenos e tesouros do céu. Amém? Amém. Que coisa linda. E eu estava lembrando aqui, não queria esquecer de nenhum para compartilhar, porque a gente está vivendo hoje, fala assim, e é por isso que o povo sofre tanto, porque ele busca o que não deveria buscar. Aí ele vai buscar coisas efêmeras, e Jesus Cristo disse tudo isso, né? As traças vão comer, e vou juntar em celeiro, vou fazer tudo isso, e o que era para buscar, que daria todas essas coisas, não faz. Ou seja, muitos hoje em dia estão vivendo o contrário. Coloque essas coisas aí em primeiro lugar, e o reino de Deus lhe será acrescentado. E isso é em verdade, até uma das frases que mais eu abomino, que me dá agonia, é quando alguém diz assim, poxa, fulano é tão bom, ele é tão bom, faz caridade, faz tudo aquilo, só falta Jesus. Só falta, então ele não tem nada, falta tudo. Falta tudo na vida dele. E aí, só para exemplificar, e eu dar a palavra também para elas duas comentarem também, é interessante porque tinha uma pessoa lá na igreja, na qual eu sou o pastor, e ela estava sempre, sabe, aquelas pessoas que vão sempre querendo profecias em várias igrejas, né? Não importa se é profecia, se é certa ou não é certa. Então, onde dissesse assim, você vai receber um carro, você vai receber a cura do seu câncer, tudo isso é lindo, Deus pode dar, mas são coisas. E a pessoa quer viver aquilo. Aí eu pergunto, tudo bem, foi bom o culto, né? Foi bom demais, foi quente. Eu falei, você recebeu isso que... Não, ninguém recebe, porque são profecias vazias para encher o ego naquele momento. Aí eu falo, mas se eu pregar aqui sobre matar a carne, sobre salvação, sobre santificação, você vai saindo que você não recebeu nada, mas você recebeu tudo, porque está escrito que todas as demais coisas, tudo o que você precisar lhe será acrescentado. Mas eu vou fazer uma missão na África e eu preciso de um helicóptero. Pode crer que Jesus vai te dar o helicóptero. Se você precisa, realmente vai te dar. Mas eu preciso de um carro. Não, depende. Você precisa de um carro ou um ônibus dá conta? Ele vai dar o que você precisa. Sempre é assim o reino de Deus. E eu acho isso muito interessante. Então a gente sofre à toa. E já viu às vezes o testemunho, pastor? Às vezes a gente está num lugar e as pessoas contam o testemunho mais dos tesouros da terra do que dos tesouros do céu. Olha, eu tinha um carro, eu tenho 2. Eu não tinha uma casa, eu tinha, né? E é interessante que quando essas pessoas contam testemunhos terrenos, as outras pessoas também podem contar. Então, se você acha que recebeu uma casa, tem gente que tem 4, 5. E que não tem Deus. E não tem Deus. Se você tem um carro, tem gente que não tem Deus, tem 4, 5. Então, nosso maior testemunho é: eu mentia, mas agora eu não minto mais. Eu não era justo, mas agora eu sou justo, né? Eu não honrava a minha família, mas agora eu honro. Eu era um homem que tinha muitas mulheres, agora eu sou um homem de uma mulher só. Eu não criava os meus filhos no Senhor, agora eu crio. Eu não lia a palavra, agora eu leio. Eu menti, agora eu não minto. Então é esse testemunho que o mundo não pode dar.
E é esse que é a base do nosso testemunho, não o testemunho das coisas que eu recebo, mas do reino que chegou a mim e está sendo multiplicado com aqueles que estão ao nosso redor. E você perceba que o que você falou, pastor, foi sobre testemunho de justiça. Isso. Agora eu tenho uma mulher só, eu sou um homem justo, é o reino de Deus e a sua justiça. Você quer falar alguma coisa, minha querida? E assim, descansar, né? Acreditar é muito difícil, né? É a coisa mais difícil que tem para a vida da gente. Né? Você tá ali fazendo as suas coisas, você acha que é você que está fazendo, sou eu que estou conseguindo resolver o problema. Muito bom esse né? ponto. E aí eu não descanso. Eu acho que eu estou resolvendo. Quando vem algo muito difícil que eu não consigo fazer, aí vem o desespero, vem o sofrimento. Porque eu não estou pensando que eu vou conseguir através do poder de Deus. Né? Aí sofre. E aí vem o sofrimento. É verdade. Né? Que é onde está aí a dificuldade de descansar realmente no Senhor. Isso é difícil para todos nós. Descansar é muito difícil porque é lindo tudo isso que foi falado e é o que a gente deve buscar realmente. Mas a gente tem que saber que tem alguém que falou: troque o jugo comigo, porque meu jugo é suave e meu fardo é leve. Então a gente precisa aprender a descansar, né? E isso é tudo isso que a gente está falando. É persistência, perseverança, a sabedoria. E aí... Dependência. A dependência de Deus aí já continua. Dependência, né? Eu entendo muito dessa forma também, porque toda essa ansiedade, preocupação, dificuldade de se render aos processos do sofrimento, dizem respeito também a o ímpeto, né, de sermos independentes. Eu não preciso de ninguém para resolver isso para mim. E se preciso, eu vou recorrer talvez à minha conta bancária, ao carro bom que eu tenho que me dá segurança. Mas, na verdade, o que o Senhor requer é que venhamos a nos prostrar e sermos totalmente dependentes dele. Como crianças, né? A palavra de Deus fala que é como criança. A criança, ela não se preocupa o que ela vai almoçar, o que ela vai jantar, se ela tem roupa no armário, se ela vai ter que sair para comprar. Não, a criança está ali, totalmente dependente do pai. Né? Dorme e acorda nesse lugar de descanso, nesse pasto verdejante, como o Senhor gostaria que nós estivéssemos, né? Então eu entendo também dessa maneira que nós precisamos exercitar, estarmos nesse lugar de dependente, tirarmos o controle da nossa mão, entregarmos para o Senhor mesmo, rendidos. Senhor, eu não sei resolver isso, eu não consigo, sei que eu não sou capaz. Sem ti eu não posso fazer nada. Eu dependo do Senhor. Eu preciso do Senhor aqui. Isso precisa ser exercitado, porque eu creio que na sociedade que nós vivemos hoje, nós somos impulsionados de outra forma. Né? Nós somos, às vezes, criados pelos nossos pais para sermos independentes, para não precisar de nada, de ninguém, do marido, né? Eu quero que você tenha um curso superior para você não precisar de ninguém. Quantas vezes a gente escuta isso? É verdade. Né? É verdade. Na verdade, Deus quer nos tratar de uma forma totalmente contrária a essa. Total. Nós sermos dependentes e muitas vezes até uns dos outros, né? Porque a palavra de Deus fala para carregarmos os fardos uns dos outros, chorarmos com os que choram, se alegrar com aquele que está se alegrando. Então, assim, essa comunhão, né, essa mesa de comunhão, esse caminhar lado a lado, isso é muito importante e isso é um ensino do nosso mestre, né? De sermos realmente dependentes dele e do corpo de Cristo, porque somos um corpo. É verdade. Somos um corpo. O que seria da mão se eu não tivesse o pé? Né? Não tem como tá tudo ligado, né? Como que eu vou coçar o meu nariz se eu não tiver o cotovelo? Então a gente precisa realmente uns dos outros. E trabalharmos essa nossa natureza aí de independência. Foi isso que Adão fez lá, Adão e Eva, né? Eles caíram lá, por quê? Porque quiseram resolver as coisas por conta própria, né? Na desobediência. Então, estarmos nesse lugar de dependermos do Senhor para tudo é exercício diário. Nós precisamos nos colocar nesse lugar. E vai aliviar o sofrimento. Né? Exato. Antes de passar a palavra para você, minha amada, eu lembrei de algo, porque o Tiago estava falando ali sobre buscar as coisas erradas, dizer, olha, eu tenho isso, olha como eu estou prosperando no reino de Deus, venha para Jesus e todos os seus problemas acabaram, né? E para quem já está acostumado a ver os vídeos ali do Encontro com a Palavra no YouTube, né, os meus vídeos, do pastor Márcio, também do pastor Edson Bruno,
Então, muitos já me conhecem e sabem que eu morei alguns anos nos Estados Unidos. E lá, a primeira igreja, foi lá que eu fui convertido. E foi uma igreja presbiteriana que eu fui, eu não vou falar o nome do pastor, mas então, eu cheguei com um Mazda conversível, depois com outro carro assim, que eu estava prosperando financeiramente nos Estados Unidos. E aí, esse pastor falou assim, olha, esse Maurício é um homem de Deus, olha como ele está prosperando, já conseguiu carro, já conseguiu visto de trabalho, já conseguiu tudo. Gente, aquela frase parece que veio como maldição, entre aspas, porque eu comecei a perder tudo. E na verdade, lá para frente, eu fui perceber o quanto agora eu estava prosperando. Porque Deus estava dizendo para mim, você está buscando as coisas erradas. Busque primeiro o reino de Deus, eu quero que você dependa de mim. E aí eu fui num supermercado uma vez, e eu fui passar o cartão, passei outro, e não consegui comprar 1 litro de leite, 1 galão de leite lá nos Estados Unidos. E eu tinha $10 na minha carteira. Mas eu falei assim, não, senhor, esse $10 aqui é para o culto da noite que eu quero ofertar, eu botei no meu coração de ofertar. Eu falei, e agora, senhor? Recém-convertido, eu comecei a chorar e falei assim, senhor, me perdoe, mas eu vou levar esse leite aqui para casa, porque a gente precisa tomar, etc. Eu vou usar esse dinheiro aqui, pai. E aí, quando eu cheguei, e eu não quero que vocês pensem que em fazer negociação com Deus, mas eu estou falando é do reino de Deus, quando você faz sem esperar nada em troca, mas sabendo que o reino de Deus, todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, que são chamados através de seus propósitos. E quando, Tiagão, eu cheguei com 1 litro de leite, eu não tinha mais dinheiro para ofertar. E agora? Gente, do nada, uma loja ligou dizendo assim, ó, passe aqui porque você esqueceu $10 aqui. Estados Unidos tem isso. E aí eu fui lá, peguei $10. O que eu fiz com esses $10? Eu ofertei onde eu queria ofertar. No dia seguinte, bateram em minha porta uma pessoa da igreja e fez uma oferta para mim, que foi o valor exato do aluguel do mês. E depois a gente começou. Deus trouxe a gente de volta para o Brasil e ele disse, você viverá do meu altar. E aqui estou eu, colocando o reino de Deus em primeiro lugar. Amém. E eu sei que tudo que a gente precisar aqui, e que vocês precisarem, gente, para a obra de Deus, para o propósito de Deus, e ele dá mimos, ele dá presentes, mas ele chama tudo isso de coisas. Mas você vai ganhar algo muito maior, se passar por esse sofrimento aí, acreditando que Jesus está de mão dadas com você, amém, que é a salvação e a vida eterna. Amém. Agora, gente, ela vai se apresentar, essa mulher de ouro aqui, que tem um destaque muito importante para uma população esquecida muitas vezes no Evangelho. E é alguém que entende de sofrer para o reino de Deus, e agora ela vai compartilhar um pouquinho da vida dela com a gente e também trazer o próximo tópico aí de por que o povo de Deus sofre. Vamos lá, Virgínia. Bom, eu sou Virgínia Cardoso. No ECAP eu trabalho diretamente com a comunidade surda, né, que é uma comunidade que é menor, mas nem por isso tem a sua grandeza, né? E assim, um exemplo assim muito, não é só para mim, né, para todos nós, do homem que era mais rico, né? O pai dele era dono de tudo, porque foi ele que criou tudo. E ele veio ele se fez homem, veio, viveu entre nós, né? Sofreu, se entregou a sua vida para nos salvar, né? E para que sofrimento maior? E depois desse sofrimento, o que veio depois? Veio a nossa salvação, a nossa riqueza. É verdade. Né? Muito bem colocado. A nossa riqueza. É verdade, porque partiu de Jesus, né? Partiu de Jesus mostrar que o sofrimento não é para o mal, que o sofrimento valeu a pena. A mulher que foi pega em adultério, que o homem esqueceram, né? Só queriam apedrejar a mulher. Ela estava sofrendo ali, e por algo errado, mas até Jesus chegar e dizer, vai e não peques mais. E se ela for transformada por Jesus, imaginando que a gente era aquele que adulterava, aquele que a gente cometia adultério, que se envolvia em prostituição, porque essa é a vida da gente, né? E aí a gente deixa Jesus entrar, aquele sofrimento acabou, esse eu garanto que acaba. Mas aí vem os novos sofrimentos, né? O sofrimento da perseguição, de andar junto com Jesus, que isso que você falou, Jesus
por amar ao Pai, por servir ao Pai, ele se colocou no sofrimento para garantir que a gente não sofresse para toda a eternidade. Que coisa bonita, gente. A palavra diz que ele era homem de dores, né? Homem de dores. Homem de dores. E eu gosto muito do texto que está lá em Filipenses, né, que Paulo escreveu, que diz: tende em vós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus, que mesmo sendo Deus, não se envaideceu, não se orgulhou, né? Mas se esvaziou e foi obediente até a morte e morte da cruz. Então, assim, esse caminho de dores, muitas vezes nós precisamos realmente nos submeter, nos sujeitar a esses processos, que quando vem a gente quer sair, né? A gente quer deixar a mochila para trás e ir embora, sair correndo. Mas experimentar desse processo, vivenciar cada dia, como o pastor Tiago falou, né? A cada dia, basta a cada dia o seu próprio mal. É verdade. É a cada dia. A gente se preocupar é o quê? Você se ocupar previamente. Você começar a acelerar sua mente para tentar resolver um problema que não é para aquele dia. Naquele dia você tem que passar pelo processo, né? Então, assim, não que seja fácil, mas é um desafio e nesse desafio nós somos aperfeiçoados. Né? Nós somos forjados, nós somos tratados ao ponto de nos tornarmos cada vez mais semelhantes ao nosso Mestre, né? A Jesus Cristo. E como nós falamos aqui, ele foi um homem de dores. Se ele passou, por que eu não? E muitas vezes a pessoa, mas por que comigo? Mas por que em mim? É a pergunta que mais fazem, né? Por quê? Por que comigo? E a gente realmente, eu entendo assim, o primeiro momento, não, isso agora não. Mas e por que não comigo, né? Por que não comigo? Isso é até um orgulho, né? Por que tanto sofre? Se a gente para olhar as pessoas ao nosso redor, quantos estão sofrendo? E nós temos Jesus, nós temos o Senhor, nós temos a verdade, nós temos esperança, nós temos consolo. Então, assim, eu creio que nós somos os melhores para passar por isso, porque nós vamos ser experimentados, provados, em nome de Jesus, aprovados. Amém. E a partir disso nós vamos poder ensinar a outros, né? Esses são os próximos assuntos, né? É verdade. Nós vamos poder ajudar outras pessoas, consolar, né? Então, se nós recebemos o consolo, nós vamos conseguir também consolar outros. Se nós aprendemos nessa lição, nós vamos poder ensinar os outros ali nos seus processos, né? Então, é se submeter mesmo, é se sujeitar àquilo que Deus está fazendo, porque Ele é o governador de todas as coisas, tudo está sujeito às suas mãos, né, ao seu poder. Então não tem mal nenhum. Então às vezes a gente questiona o presidente, questiona qualquer situação que está acima de nós, no intuito assim, de discutir, de se opor, né, muitas vezes ao que está acontecendo. E esse não é o nosso lugar, né? O Senhor falou, aprendei de mim que sou manso e humilde de coração. Então nesse processo a gente vai sendo amansado, né? É verdade. A gente vai sendo amansado e vai quebrando, né, essa vaidade, esse orgulho, porque também é através de mim, né? Também é através de mim. Isso aí, né, gente? Tem alguma coisa para dizer desse ponto aí, Tiagão? Muito bom. Muito bom mesmo. Gente, ainda tem mais tópicos aqui que a gente vai falar sobre isso aí. E no final a gente vai arrebatar aqui, sempre cristocentricamente, se é que existe essa palavra. Aí tem um tópico também, que vocês vão ver lá no Encontro com a Palavra também, que diz assim: às vezes Deus usa o sofrimento como uma poda. Olha que coisa interessante. Às vezes Deus usa o sofrimento como uma poda, sabe o que é podar, né? Que nos faz dar mais frutos, mas que pode parecer como um corte permanente. Veja o que fala João. O Evangelho de Jesus Cristo, segundo João, no capítulo 15, vai começar assim, gente. A gente está lendo tudo aqui na versão NVI, para facilitar vocês de acharem fácil também. Eu sou a videira verdadeira, e meu pai é o agricultor. Todo ramo, perceba que palavra forte e dura, todo ramo que estando em mim não dá fruto, vou repetir, não dá fruto, ele corta. E todo que dá fruto, ele poda, para que dê mais fruto ainda. E aí ele continua, vocês já estão limpos, e continua falando, mas é só isso
que eu quero passar para vocês. Porque Jesus diz, eu sou a videira verdadeira, vocês são os ramos. Quem permanece em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim vocês não podem fazer nada. Você sabe, gente, eu tenho uma jabuticabeira lá em casa. E aí eu peguei, botei num lugar lá, jabuticabeira, a terra fértil. Botei terra lá, nada de dar jabuticaba. E de crescer. E aí eu peguei, botei num lugar com mais sol. E aí comprei mais fertilizante, comprei mais terra, gastei uma dinheirama. E aí ela foi só caindo, assim, ficando baixinha, troncou de nada de dar a jabuticaba. E aí, há uns 2 meses atrás, meu pai, com 80 anos de idade, médico, e é importante dizer isso, porque não tem nada a ver com agricultor, ele foi lá em casa me visitar. Aí a gente estava lá, comendo alguma coisa, às 10 horas da manhã, ele fez assim, era num domingo, ele fez, meu filho, você tem uma tesoura de poda aí? Eu falei, não tenho nada disso não. Tem uma tesoura de cozinha? Eu falei, tem uma aqui, tá amoladinha, toma aí, não vai desamolar, ainda deu uma dura dele, repare. Ele pega a tesoura e sumiu. Quando eu olho, ele já tinha feito, eu não vi ele fazendo, ele foi lá com a idade dele, se arreganhou, se abaixou, cortou os galhos todos, minha jabuticabeira ficou só o tronco e algumas folhinhas em cima, mas tudo vistosa. Não deu um mês, estava cheio de jabuticaba. Precisava de uma poda. Talvez a poda pode ter doído um pouco na árvore ali, não sei, não quero entrar nesse tipo de assunto porque eu não sou botânico, não conheço, mas se fosse na gente ia doer. A gente sofreu, mas para dar frutos. Ele fala que os verdadeiros adoradores deles, verdadeiros seguidores, serão conhecidos pelos frutos. Não é pelas folhas. Quando ele viu aquela pomposidade das folhas sem frutos, ele amaldiçoou a figueira. Ele disse, tá dando folha, não tá dando fruto? Porque a figueira dava folha e frutos, né, na época. No mesmo instante, ele falou, quer aparecer, quer fazer essa capa de cristão, mas você não diz nada. Seu fariseu, ele batia nos fariseus porque era só folhas. Mas ele falou, mas os verdadeiros são reconhecidos, vocês reconhecem que são meus seguidores pelos frutos. Tudo é sobre fruto. Ou seja, às vezes sofrer, meu irmão e minha irmã que está aqui ouvindo essa palavra linda de Jesus Cristo, às vezes sofrer é para que você dê muitos frutos depois. Você falou ontem na nossa reunião sobre a semente de... semente de mostarda, que o Tiago, o pastor botou embaixo da unha assim, e caiu no chão, ele não conseguiu mais achar. E Jesus disse que essa coisinha aí, quando você planta, dá um arbusto, depois uma árvore grande que vai alimentar a nação. Ou seja, o seu sofrimento, Jesus vai usar a área que você está mais sofrendo para você ajudar outras pessoas que passaram por isso. Ei, às vezes é necessário uma poda. A gente estava falando de por que a Arca da Aliança foi feita de madeira de acácia se tinha cedro do Líbano ali pertinho. Porque Deus queria dar uma lição. Ele não quer, ele quer uma madeira que é enraizada na lama, que representa a gente, que é cheia de nós e espinhos, e é preciso tirar os espinhos, é preciso tirar os nós, é preciso podar. E isso dói, mas depois você vai ficar lisinha. E aí você vai representar a presença de Jesus na vida dos outros. Amém. Interessante, né? Interessante. Diga aí aquela história da mostarda lá também que você estava falando, porque é muito interessante, porque você vivenciou aquilo. É porque nós estávamos comentando, né, em um dos nossos momentos de comunhão do ECAP, que é uma preocupação das pessoas de aumentarem a fé. E o verso faz a comparação de que se a fé for do tamanho de um grão de mostarda. E o grão de mostarda, a própria Bíblia diz que é o menor dentre as sementes, mais que se gera uma árvore frutífera. Então a perspectiva é: tenha fé. Tenha fé. Tenha fé, né? Não se preocupe, simplesmente tenha fé, porque a fé, a perspectiva é de crer. É de acreditar no impossível, no invisível, no improvável. Então, se eu acredito nesse impossível, nesse invisível, nesse improvável, vai acontecer, vai frutificar, né? Vai gerar folhas, vai gerar frutos. Tem como estar na videira e não frutificar. Né? É verdade. E eu acho joia a planta que a gente fala dos frutos, né? Mas o que eu vejo também, quando a Bíblia fala de frondosa, a gente tem que lembrar da sombra.
Né? Porque a sombra gera, o fruto alimenta, mas a sombra gera esse conforto, gera um refrigério, né? Você tá no sol, eu vivo na região do Nordeste quente, então de repente você para numa sombra, gente, é um descanso que dá. E aquele que habita no esconderijo do Altíssimo. A sombra do Onipotente. A sombra gera um descanso, Meu a sombra Deus. gera um conforto. Né? É muito jóia, apesar de que a Bíblia fala de outra sombra, então nós temos duas sombras aí importantes, né? E o salmista fala sobre a sombra da morte, aí é outra problemática, né? A gente fala uma sombra da árvore, que gera o conforto e gera a tranquilidade, mas a sombra da morte é muito interessante, porque os animais passavam pelo vale guiados pelo seu pastor. E de repente os animais olhavam e viam nas rochas, nas laterais do vale, né, que tem as rochas dos montes, eles viam que entre uma rocha e outra, entre uma árvore e outra, havia uma sombra. E esse animal deixava de ver o pastor, olhava para a sombra e o rebanho passava e ele ficava na sombra. Numa sombra da rocha, na sombra do vale. E existiam lobos que estavam aguardando os animais, as ovelhas, deixarem de olhar para o pastor, deixarem de caminhar com as ovelhas para descansarem na sombra. Então essa sombra é perigosa, porque quando o rebanho passava e o pastor passava, essas ovelhas eram comidas pelo lobo. Então é por isso que nós falamos, a Bíblia fala da sombra da morte, né? Mas essa sombra não é de morte não, essa sombra é de descanso, conforto, de alívio, né? Da graça de Deus. Amém. Que coisa maravilhosa. Alguém mais tem outro tópico aí? A Fabi, eu acho que trouxe outro tópico. O Thiago falou. Eu trouxe um tópico muito interessante. Aqui pra gente finalizar. Eu trouxe um tópico muito interessante, aonde o povo de Deus muitas vezes passa pelo sofrimento como um preparo para voltar. Como um preparo para se redirecionar. Como um caminho de reflexão na perspectiva em que ele se analise aonde estava, como ele se perdeu, mas existe um pai de braços abertos. Muito interessante isso. E é um texto razoavelmente conhecido. No livro de Lucas, capítulo 15, é um versículo longo, mas nós vamos resumi-lo aqui. Aonde todos conhecem pelo filho pródigo. Né? E a Bíblia fala algo maravilhoso, que Jesus dá essa lição. Então, se Jesus conta um texto, sempre quando Jesus conta um texto, uma história, essa história está carregada de ensinamento. É verdade. Não é verdade? É verdade. E como Jesus gosta muito eu costumo falar que eu não sou um pregador, sou um contador de histórias, porque eu quero ser igual a Jesus. Amém, por isso. Então, o contar histórias é lindo, porque eu começo a me ver nessas histórias, né? Então, Jesus disse que, olha, um homem tinha 2 filhos, e aí o mais novo chama o pai e diz assim: pai, olha, eu quero a minha parte da herança. E a gente começa a perceber, mas peraí, que história é essa? O filho quer a herança do pai, o pai vivo? O filho está reivindicando queria que o pai tivesse morto. De um direito financeiro do pai vivo. Então a gente começa a perceber que esse filho se agoniou. Ele não esperou nem o pai morrer, mas ele estava tão desejoso, tão ambicioso, tão desesperado pelo patrimônio familiar, que ele não diz assim: pai, será que dá tempo repartir comigo e com meu irmão? Né? Será que eu posso usufruir de algum bem entre os teus bens? Não. O filho simplesmente disse: olha, eu quero a minha herança, eu quero o que é meu. Mas primeira coisa, esse filho não tinha direito a nada porque o pai estava vivo. Não existe herança de pai vivo. É verdade, com certeza. Né? Ele não tinha direito a herança nenhuma. Mas é incrível que a Bíblia disse que o pai aqui não diz nada e simplesmente a Bíblia diz assim: ele repartiu sua propriedade entre eles. Olha só. Como existiam 2 filhos, o verso começa, então o pai, que era justo, disse: olha, então se é para antecipar essa herança, eu vou antecipar com quem tem direito, mesmo não tendo o devido direito. Mas como é uma antecipação, então esse pai chamou o filho, o outro filho, não é? Porque a Bíblia fala que esse era o mais novo, então além de dar para o mais novo que reivindicou, o pai também chegou para o mais velho e repartiu. E aí em Lucas 15, 13 diz assim: não muito tempo depois, o filho mais novo reuniu tudo que tinha e foi para uma região distante. E lá desperdiçou os seus bens vivendo irresponsavelmente. Então a gente percebe que esse filho, ele já foi irresponsável pedindo a herança no momento sem direito com o pai vivo. Isso. E não obstante, recebendo aquele valor muito grande,
meio sem ter uma gestão daquilo, simplesmente deve ter pensado, olha, é minha oportunidade, eu vou aproveitar a vida. O mundo tem isso, né? O mundo acha que aproveitar a vida é gastar o que tem. O mundo acha que aproveitar a vida é festa, é boate, é bebida, é prostituição, né? E eu costumo dizer, trabalhando com jovens, que todos nós temos vazios. O vazio chega a todos nós, né? É um ente querido que morre, é uma decepção de que alguém falou algo que nós não falamos de nós, que gerou algo em nós, né? É uma circunstância difícil, né? São palavras que ouvimos e não desejamos, são situações que nós passamos e nunca esperamos passar, são frustrações que temos de pessoas que tínhamos como motivadores. Mas o problema, gente, não é termos o vazio. O problema é quanto tempo nós vamos permitir que esse vazio exista e com que nós vamos preencher o vazio. Com que vai ser preenchido esse vazio? Eu acho que essa é a maior problemática da sociedade. Ela não entende que a palavra de Deus pode preencher esse vazio. Ela não entende que Cristo pode preencher esse vazio. O vazio da gente diz que é infinito. E só Jesus Cristo pode preencher. Que é como um rio, né? Que vai gerando. Ele não entende que o Espírito Santo pode gerar, louvores pode gerar, adoração. Né? A meditação da palavra de Deus pode gerar. Um conselho de alguém cheio do Espírito pode gerar. E esse homem com esse vazio gasta tudo irresponsavelmente. E aí o verso 14, depois de ter gasto tudo, houve uma grande fome naquela região e ele começou a passar necessidade. Ou seja, uma pessoa que estava morando bem, comendo bem, vivendo bem, com toda a expectativa possível, irresponsavelmente busca algo que o pai acaba cedendo, divide até com o irmão mais velho, e agora ele não tem nada. O mundo é assim, né? As pessoas têm, acham que tem, e você viu que ele não tem do pai. A gente tem uma juventude muitas vezes que não trabalha, vive de mesada, mas acha que tem, né? A roupa que veste não foi fruto do trabalho, o carro que tem não é ele, e usa coisas que não tem nexo muitas vezes e acha que tem alguma coisa. E a gente entra até na lição anterior, né? É uma pessoa que buscou as coisas. Isso. É uma pessoa que achou que as coisas iam resolver o problema e agora nem as coisas mais tem e perdeu tudo. Até as coisas perdeu. Por quê? Porque não buscou o reino e não buscou a justiça. Então nesse processo, o lugar que ele estava passa fome e aí ele foi se empregar numa cidade, numa região, no campo, e que tinham muitos porcos. E aí a gente entra num processo etimológico, num processo cultural, religioso, onde o judeu tinha o porco como animal imundo. Isso. E naquele contexto, o pai, a família nunca iria trabalhar. E porque aquelas pessoas da região tinham esse contexto, era o único cargo que sobrou. Era o único emprego que sobrou, que seria algo rastejante para alguém fazer, que ia de encontro aos princípios. Então foi a única vaga que ele teve. E ele foi, mas ele não foi simplesmente para a vaga mais deprimente do processo religioso e cultural dele, não. Além de ter essa vaga deprimente, ele não tinha o que comer. É verdade. Humanamente falando, o que ele tinha que comer era com os animais. É verdade. Que inclusive ele diz, com os porcos, ele desejava encher o estômago com as vagens de alfarrobeiras que os porcos comiam, mas ninguém lhe dava nada. O homem entrou no fundo do poço. Que além de não ter mais a herança, não tem mais direito de herança, porque ele já estourou tudo. Não tem mais o dinheiro. O emprego deprimente. Agora, que emprego é esse em que nem comida eu tenho? É verdade. Ele chegou ao ápice da humilhação, o ápice da vergonha, o ápice do desprezo, o ápice da imoralidade humana, religiosa e... enfim. E aí, depois que esse jovem mais novo entrou em todo esse contexto de miséria, de fome, de escassez, aí a Bíblia diz no verso 17, Lucas 15, 17, caindo em si. Aí entra o tópico da lição. Tem pessoas que só caem em si quando chega a crise. O sofrimento. Tem pessoas que só caem em si quando chega o sofrimento. O cair em si é o nível da reflexão. O cair em si é o nível de buscar entender. Que é necessário. Que é necessário. O nível do caindo em si é eu começo a ter os porquês. E aí ele cai em si. E ele diz,
verso 17, Lucas 15, 17. Quantos empregados de meu pai têm comida de sobra e eu aqui morrendo de fome? Ou seja, eu estava vivendo num lugar de prosperidade. Quantos empregados, pai empresário, próspero, que abençoava pessoas, que gera renda, gera prosperidade, gera lucro, fomenta isso com as famílias e de repente um filho tira todos os olhares do que o empreendimento poderia gerá-lo no futuro de prosperidade e começa a olhar para os seus prazeres, para as coisas da carne e perde tudo que tinha direito. Ele começa a refletir aonde estava, quem o pai era, quem poderia ser, aonde ele está agora, porque não tem nem comida de sobra, ele está morrendo de fome, mas acontece algo interessante no verso 18, Lucas 15, 18. Eu me porei a caminho e voltarei para o meu pai e lhe direi, pai, pequei contra o céu e contra ti. Aqui começou o caminho de volta. Amém. E o caminho de volta começa com arrependimento. Amém. O caminho de volta começa com uma reflexão. Tem que ter o caído em si. Todos nós temos que cair em si. Todos nós temos que refletir o que éramos e o que Deus fez. Todos nós temos que refletir os nossos erros, as nossas falhas, as nossas limitações. E aí caiu em si. E caindo em si, há um arrependimento. E caindo em si, há um novo direcionamento. Que não é mais, eu vou aproveitar o que meu pai tem e construiu e vou viver a minha vida. Não. Nesse arrependimento agora, ele diz, primeiro, eu vou me colocar no caminho. Meu Deus. O meu sentido agora vai mudar. E o arrependimento é mudança de vida, mudança Aquele de caminho. Aquele que se arrepende, deixa. Aquele se arrepende. Então, olha, eu vou mudar o caminho. Mudança de caráter. Eu vou mudar. O meu caminho não vai ser mais da prostituição. O meu caminho não vai ser das más amizades, das más influências. Eu vou mudar o meu caminho. Segunda coisa, eu vou voltar para o meu pai. Eu vou voltar para a minha estrutura familiar. Eu vou voltar para as minhas raízes. Amém. Eu vou voltar para os meus valores, as minhas crenças. Eu vou voltar para o entendimento eu vou voltar para a estrutura empresarial que eu estava. Amém. Eu vou voltar para a bênção da família. E ele continua, porém o caminho, voltarei para o meu pai. E aqui eu tenho que decretar, eu tenho que assumir, eu tenho que verbalizar, eu tenho que reconhecer. Pai, pequei contra o céu e contra ti. Então no arrependimento há confissão de pecado. E ele diz, olha, além de pecar contra o meu pai, que eu pequei contra a minha família, eu desonrei o meu pai, desonrei a minha família aqui na terra, mas o meu pai do céu também fiz isso. E aí ele completa dizendo, não sou digno de ser chamado teu filho. Trata-me como dos teus empregados. E aí no verso 20 diz assim, a seguir... Ou seja, logo depois, imediatamente, levantou-se e foi para o seu pai. Ou seja, além do arrependimento, houve a atitude. Além do arrependimento, houve atitude. Então, quando a gente cai em si, tem que ter arrependimento e atitude. A prática do reconhecimento, a prática que eu tenho que consertar. E aí é interessante que no verso 20 diz, a seguir, levantou-se e foi para a casa do seu pai. E estando ainda longe, seu pai o viu. E cheio de compaixão, correu para o seu filho e abraçou e o beijou. Que coisa linda o verso 20, gente. O verso 20 para mim é de emocionar, porque diz assim, ó, de longe o pai viu. Ou seja, é como se todo dia, pastor, o pai fosse para a entrada daquela fazenda, a entrada daquele empreendimento e dissesse assim, eu estou esperando o meu filho. O pai está todos os dias esperando o seu filho. Amém. Mas eu estou falando do filho que pecou. Eu estou falando do filho que errou. Eu estou falando do filho que desmoralizou o pai. Eu estou falando de um filho que nem esperou o pai morrer e reivindicou uma herança que ele não tem direito. Eu estou falando de um filho injusto, imoral. Mas isso pro pai não valeu. Sabe o que valeu pro pai? É que ele é filho. Eita Deus. O que valeu pro pai é que ele é herdeiro de uma promessa. O que valeu do pai é que ele é herdeiro de uma herança. O que valeu do pai é que todo o seu pecado, todo o seu erro não importa. Porque filho não deixa de ser filho. Filho é filho. E aí acontece uma coisa muito interessante no verso 21. O filho realmente... O pai disse no verso 19, estando ainda longe, seu pai o viu
e cheio de compaixão, correu para o seu filho e o abraçou e o beijou. O pai sempre vai nos olhar com compaixão. Um filho fedorento. No meio dos mortos. Que desejou ele morto. E o pai que tirou tudo. O pai foi com amor, com compaixão. O pai o abraçou e o beijou. Meu Deus. E aí o filho aproveitou aquele momento de emoção. E a Bíblia diz no verso 21, o filho disse ao pai: Pai, pequei contra o céu e contra ti. Não sou digno de ser chamado de filho. E sabe o que o pai diz logo depois disso? Nada. No verso 22... Você não sabe o que está falando, não. A Bíblia diz assim, cara, eu não vou te responder porque você não sabe. Sabe por quê? Porque a minha resposta eu já dei. Sabe qual é a minha resposta? A minha resposta foi te esperar todos os dias aqui. Meu Deus. A minha resposta foi interceder por ti todos os dias aqui. Meu Deus. A minha resposta foi correr atrás de você. A minha resposta foi te abraçar. A minha resposta foi te beijar. E eu tenho uma última resposta. Eu vou fazer uma festa. Eita. Tem uma festa para você. Mas o pai não se referiu aos filhos, não. A Bíblia diz no verso 22, mas o pai disse aos seus servos, depressa, tragam a melhor roupa e vistam nele. Coloquem um anel no seu dedo e calcem os seus pés. Tragam um novilho gordo e matem-o. Vamos fazer uma festa e se alegrar. Pois o meu filho que estava morto voltou à vida, o perdido foi achado, e começaram a festejar o seu regresso. Amém. Estava vestido como alguém escravo de porcos. Agora a roupa foi mudada. Uma nova veste. Nova veste. Agora você é filho. Amém. Quando a gente volta, quando a gente se converte, quando a gente se arrepende, literalmente, Jesus troca nossas vestes de pecador para filho. Meu Deus. O adúltero vira filho, o prostituto vira filho, o imoral vira filho, o mentiroso vira filho, o safado vira filho, o cachaceiro vira filho, o viciado em droga vira filho. E aí não terminou não. O anel. Eu tenho um anel com essa da minha esposa. Mesmo se eu tirar o anel, eu continuo com a aliança, porque o anel é uma representação. O anel é para que todos vejam. Tiago não tá só não. Respeite. Isso. Mesmo o anel não estando aqui, eu continuo. Eu tirando o anel não quer dizer que eu acabei com a aliança com a minha esposa. Mas o anel não é para mim. Porque eu, com ele ou sem ele, eu tenho uma aliança de morte. Amém. Eu morro e tenho que morrer por ela. Mas a aliança não é pra mim não, gente. Quando eu coloco a aliança é pros outros, porque eu já sei que eu sou aliançado com ela. É pros outros olharem e verem, ele tem uma aliança. Coloca um anel nele para os outros verem, ele é filho, eu tenho uma aliança com ele. Eita, glória a Deus. Eu tenho uma aliança com ele. E ele diz algo muito interessante. Veio descalço, veio fedendo. Agora você vai ser calçado, sabe por quê? Porque os lugares que você vai andar vai ser diferente. Amém. Os pés calçados. Agora você vai ir para lugares diferentes, porque eu estou te dando lugares de honra para você propagar o que você está vivendo. Agora você vai propagar a honra. Agora você vai propagar a bênção. Sabe por quê? Porque agora você não é um servozinho passando fome de porcos. Você é filho. E aí é nesse momento que Deus permite que a prova faça com que eu volte e eu entre numa nova dimensão de filho, de herdeiro das promessas de Deus. Por isso que o pai não foi atrás, ele deixou ele passar pelo processo de sofrimento. Aí existe um processo de sofrimento. E aí o pai diz, olha, você sabe por que eu tô tendo essa festa? Eu quero que vocês matem um animal, vamos comemorar, porque ele estava atrás de animal para comer, agora nós vamos matar um para todo mundo comer junto. Antes ele era faminto, agora vai ser saciado. E agora é o seguinte, é uma festa de alegria. Sabe por quê? Porque o filho que estava morto voltou. O regresso é para o morto voltar. Amém. O regresso é para quem estava sem vida voltar a ter vida. E o que estava perdido foi achado. Deus permite a prova e a luta para o perdido ser achado. Glória a Deus. E ter vida em abundância. Amém? Então, e aí, o verso termina, e começaram a festejar o seu regresso. Essa festa não vai ser só para você, não. Essa festa não vai ser só para a família, não. Vai ser para todos ao redor. Porque a promessa de Deus não está só para ele e para o filho. É para toda a casa, amém, é para toda a família, todos ao nosso redor. E aí o evangelho começa a se multiplicar. A glória de Deus começa a se multiplicar. Então, ó, não esqueça,
Você é filho. Glória a Deus, que coisa linda. Esse filho, ainda que perdendo tudo, ele ainda era rico, porque ele tinha o pai, né? E que, aí volta aquele tópico que ele falou, né? Busque o reino de Deus e sua justiça. E essas coisas todas aí lhe seriam acrescentadas, né? Mas, gente, para não tomar muito tempo, que bênção. Eu costumo dizer que essa festa aí, essa festa maravilhosa da graça escandalosa de um pai que um filho que queria ele morto, né? Porque para conseguir a herança tem que estar morto. Um filho fedorento, um filho que voltou, e entendo, ele não voltou porque voltou formado em medicina, eis aqui minha esposa, meus filhos, não. Ele voltou porque tudo deu errado, de coisas erradas que ele fez. E o pai beija esse filho. Abraça esse filho, recebe esse filho. Essa festa se chama Evangelho, onde o Cordeiro foi morto. Essa festa do Evangelho aí, que Jesus Cristo quer que a gente participe com todos os seus sofrimentos. Gente, Jesus, ele veio ao mundo, ele se fez um ser inferior. Sabe o que é o Criador? Porque a gente fala Jesus deixou a gente tão íntimo dele, sem perder o respeito. Mas ele é íntimo, ele quis que a gente fosse íntimo. Deus manda a gente chamar ele de pai. Mas se a gente parar para pensar, cara, ele é o Criador de tudo, ele é o Todo-Poderoso. Aí ele vem e se torna um ser insignificante que Davi diz, quem sou eu para que se preocupes comigo? Então, um ser tão insignificante, ele deixa toda a sua glória. Quem faria isso? E vem para a terra para sofrer. Aí eu entro no que a amada irmã Virgínia falou, para sofrer por nós. A palavra diz que ele aprendeu pelo sofrimento, pela obediência. Ele era 100% homem, gente, e 100% Deus. Ele andou, ele sofreu e morreu de uma maneira que não queira passar por isso. Além de ser o único momento em toda a eternidade das eternidades que não eram mais três. Foi o único momento que separou a Trindade. Era Jesus de um lado, Espírito e Deus do outro. E ele se sentiu ali naquela cruz e ainda com aquele pecado todo, com aquele sofrimento todo, ainda vai dar conselho para um ladrão, ainda vai apaziguar o coração de um ladrão. Cara, não se preocupe não. Não se preocupe com o seu sofrimento, não. Você vai estar hoje ainda comigo no paraíso. Eu não conseguiria fazer isso. E aí depois ele ainda vai olhar para o povo e se compadecer do povo. Pai, perdoe-os, porque eles não sabem o que fazem. Esse cara que sofreu por mim e por você. Qual o sofrimento que você está passando, meu irmão e minha irmã? Qual o sofrimento que a gente está passando, grupo do Encontro com a Palavra? Que a gente pode dizer que é um verdadeiro sofrimento comparado com o sofrimento de Jesus. Verdade. Como é a frase que Paulo diz? Porque esse leve e momentânea aflição, né? Tribulações, aflições, sofrimentos, não se podem comparar com a glória que a mim será revelada. Com a glória que em mim será revelada. Vamos pegar essa glória? Sabe o que eu queria fazer com vocês que estão sofrendo? O pastor Tiago aqui vai orar por você que está sofrendo e a gente vai encerrar aqui essa conversa que eu espero que tenha chegado no vosso coração. Amém? Estenda suas mãos onde vocês estiverem e receba essa oração. Amém. Meu Deus e meu Pai, em nome de Jesus, muito obrigado por esse momento, Senhor. Muito obrigado pela Tua presença, pelo Teu Espírito Santo. Amém. Muito obrigado por essas reflexões que nós fizemos aqui, baseados na Tua Palavra. Muito obrigado pelo Teu amor, pela Tua graça e pelo reconhecimento que nós temos, que nós somos filhos e temos um Pai. Nós temos o Espírito Santo de Deus, Consolador sobre as nossas vidas. E através da Tua Palavra, nós podemos ser renovados, restaurados, justificados, direcionados. Podemos entender, viver, podemos ser aquilo que o Senhor tem desejado para nós. Amém. Pai, queremos te pedir que possamos viver os Teus sonhos, os Teus planos e as Tuas promessas, Senhor. Te agradecemos por esse momento e que cada ouvinte, que cada telespectador de tudo isso que foi dito aqui, que foi refletido aqui, que possa haver cura, libertação, Amém. transformação, Amém, restauração e que o Teu nome possa ser glorificado em cada vida, Amém. em cada família, em cada ministério, em cada chamado, Amém. para que em tudo, Pai, verdadeiramente em tudo, o Teu nome, exclusivamente o Teu nome seja glorificado. Amém. E muito obrigado por essas reflexões, Pai. Te pedimos que as Tuas promessas, os Teus sonhos e planos sejam reais para as nossas vidas. Amém. E que o nosso espírito possa estar alinhado com o Teu Espírito, para que tenhamos a sensibilidade de ouvir e viver a Tua voz para o louvor da Tua glória.
Essa é a nossa oração em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E a igreja diz... Amém! Glória a Deus! Gente, vocês têm algo a acrescentar? Tá perfeito. Tá perfeito? Então, que o amor de Deus Pai, a graça infinita de nosso Senhor Jesus Cristo e as ricas consolações do Espírito Santo recaiam na vida de todos, hoje e para todos sempre. Amém! Amém. Glória a Deus!